dia, queridos. A paz do Senhor Jesus. O pessoal tá bem animado aí com a chegada das nossas crianças. Isso é bom, isso é bom. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês, com a igreja aqui presente, uma mensagem que se encontra no livro do profeta Amós. O pastor Luiz teve uma ocasião que ele comentou que, às vezes, alguns pregadores têm o hábito de mudar a mensagem de uma hora para outra, como se Deus tivesse mudado de ideia, né? Mas eu concordo com ele quando diz que, às vezes, Deus está apontando para uma direção e o pregador não tem muito discernimento. Às vezes o desejo dele é outro, mas a mensagem é uma breve mensagem simples que eu quero compartilhar com vocês. Também é uma mensagem carregada de graça. Eu creio que os cristãos que uma vez experimentaram a graça de Deus, eles precisam transmitir esta graça também. É isso que eu vou tentar fazer nesta manhã, uma aplicação desta graça, porque um dia eu recebi esta graça. Amós capítulo 4, nós temos um texto grande, eu não vou ler todo o capítulo 4, mas Amós capítulo 4, a partir do verso 12. Minha versão é ao meio do século 21. Amós capítulo 4, a partir do verso 12 só. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, assim te tratarei, ó Israel. E porque assim te tratarei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Porque é Ele quem forma os montes, cria o vento e diz ao homem o seu pensamento. Ele transforma a manhã em trevas e anda sobre os lugares altos da terra. O seu nome é Senhor, o Deus dos exércitos. Vamos orar mais uma vez? Senhor, Deus de Amós, Senhor, nosso Deus aqui presente, Senhor, Deus da igreja, Deus carregado de bondade, de graça, de misericórdia, de compaixão, Deus paciente, Deus longânimo, sobretudo Deus amoroso. Nós te exaltamos mais uma vez nesta manhã, na leitura deste texto. Pedimos que o bendito Espírito venha iluminar a nossa mente, inflamar o nosso coração de desejo de que esta palavra, ela se torne vida em nós. Em nome de Jesus. Amém. Alguém disse que grandes privilégios, eles vêm carregados de grandes responsabilidades. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade para nós hoje, foi uma verdade para os contemporâneos do profeta Amós. Por quê? Amós, ele está pregando ou profetizando. William Perkins diz, que um dos puritanos, ele diz que pregar é a arte de profetizar. Então Amós estava profetizando, estava pregando a palavra de Deus para um povo que tinha, no decorrer dos tempos aí,
negligenciado a doutrina da eleição, aquela escolha que Deus fizera no passado de resgatar Israel lá do Egito com braços fortes, experimentar um grande mover de Deus na vida em comunidade e certamente na vida pessoal de cada um. O israelita fiel experimentava a ação de Deus no seu dia a dia. E havia uma mensagem muito clara, muito específica de Deus, de que este Deus que resgatara Israel do Egito, o fizera com um propósito. E ele havia se revelado somente para Israel, como ele nunca se revelara para nenhuma nação. Então aqui nós temos Amós, o profeta de Deus, falando para um povo que era privilegiado por Deus. Um povo que recebera a mensagem de Deus, a palavra de Deus, na lei dada lá no Sinai. É um povo privilegiado. Mas este privilégio, com o tempo, Israel foi criando na sua mente, no seu entendimento, de que porque Deus realizara aqueles grandes feitos em favor dele, pelo fato de Israel ser distinto dentre as nações, eles criaram um mito de que eles poderiam então viver como eles bem quisessem. Eles passam a negligenciar a revelação que eles receberam de Deus. Eles passam a negligenciar a palavra que receberam de Deus, ali nas leis entregues a Moisés. E eu estava pensando esses dias aí, que nós não vivemos tempos diferentes. Na nossa EBD, nós estamos começando a falar sobre 5 solas, ou 5 somentes, resgatados pelos reformadores, né? E começamos hoje a falar sobre somente a Escritura. Somente a Escritura, hoje, aqui na nossa Bíblia, Bíblia Sagrada, somente a Escritura, ela é a verdade. Somente a Escritura é a nossa única e inegociável regra de fé, de conduta, de vida, de revelação. Quando nós olhamos hoje, e eu sempre trago esta exortação, porque afinal eu faço parte da igreja, mas a gente precisa, vez por outra, passarmos a fazer a termos um olhar crítico, justamente pelo fato de pertencermos à igreja do Senhor. Como é que nós andamos? Na aula passada eu estava comentando que um teólogo e pastor chamado Luiz Pires de Carvalho escreveu um livro, Morte na Panela. E ali no livro ele vai falar que uma das razões pela qual a igreja brasileira, trazendo para a nossa realidade hoje, a igreja brasileira, ela está andando do jeito como está andando hoje, por ter negligenciado a revelação, por ter negligenciado a palavra de Deus como revelação de Deus. Grandes privilégios sempre trarão grandes responsabilidades. E porque Israel tinha a revelação de Deus, conhecera a Deus como nenhuma nação conhecera, Deus cobraria deles como não cobraria de nenhuma outra nação. E da mesma forma, meu irmão, minha irmã, você aqui presente nesta manhã, você que está participando, aí, de forma online, o fato de Deus nos ter agraciado com a sua bondade,
com o seu amor. Isto, de fato, louvado seja o seu nome por isso, isso nos torna distintos do mundo, mas também nos coloca numa situação, como diz um teólogo, Alexander Moutier, era um pastor inglês. Ele disse que Israel sustentava, que tinha o privilégio único de um relacionamento pessoal que era negado às nações divinas, às nações vizinhas. Criou-se um mito de que as demais raças eram inferiores, sem lei. Mas esta revelação para Israel torna um perigo primordial de uma condenação que não podia ser evitada. Eis a razão de, no versículo 12, de uma forma muito solene, Amós ele diz: portanto assim te tratarei, ó Israel, e porque assim te tratarei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Quando você lê o contexto, os versículos anteriores aí ao versículo 12, é o profeta Amós chamando a atenção de Israel dos grandes benefícios que Deus tinha dado para eles, estava fazendo, beneficiando, abençoando. Em todos os benefícios que Deus dera, eles negligenciaram, menosprezaram assintosamente. Grandes privilégios trarão grandes responsabilidades. No nosso trato com Deus não é diferente, porque às vezes nós descansamos, entramos num estado de complacência, de quietude, pelo fato de conhecermos Deus, ou termos o conhecimento de Deus. Isso nos coloca numa posição, numa postura de intocáveis. No Antigo Testamento, conhecimento é sinônimo de relacionamento. Conhecimento é relacionamento. Conhecimento no Antigo Testamento para o fiel israelita nunca é aquele conhecimento meramente abstrato, cognitivo. Eu sei que Deus existe. Tem muitos ateus hoje que lidam de uma forma angustiosa com isso. Eles tentam se convencer de que Deus não existe. Eles não querem que Deus exista. Por outro lado, o deísta, que hoje as igrejas estão impregnadas desses tais de deístas, o deísta é aquele cara, e Israel se tornou isso neste período. É aquela pessoa que sabe que Deus existe, em algum ponto, em algum momento da sua história, experimentou a bênção de Deus, da parte de Deus, mas hoje vive como se Deus não existisse, ou prefere que Deus não exista, porque Deus já não interfere mais na sua vida. Deus agora está distante, eu vivo a minha vida aqui. Nós precisamos nos precaver contra esta armadilha de um Deus que existe, mas que está distante. E que isso me dá a liberdade de viver como eu quero. Aconteceu exatamente isso com o povo de Israel. Era um povo que era meticuloso no culto. Culto eles tinham até demais. Eles tinham 3 santuários: Betel, Gilgal e Berseba. Culto era o que não faltava, religiosidade era o que não faltava, exaltação vazia ao nome de Deus era o que não faltava. Mas o relacionamento, o compromisso, a devoção devida a Deus, Israel estava desprovido disso. É uma armadilha para nós hoje. Quando Deus fala por meio de
Amós, prepara-te, Israel, para encontrares com o teu Deus. Há um tom marcial aqui, há um tom militar aqui. Deus está se colocando numa posição de alguém absoluto, de um general absoluto, que está indo de encontro a um exército infimamente inferior. E porque Deus está indo, cuidado, se prepara. Como é que você vai se encontrar com este Deus? A expressão que Amós, ele usa aqui. Eu estava consultando alguns comentários. Um dos comentaristas diz que, inegavelmente, aqui não há possibilidade de cura para Israel. Ele diz que Deus está indo contra Israel e vai acontecer um julgamento inevitável aqui. Por outro lado, eu consultei um outro comentarista que ele diz que este encontro de Deus, deste Senhor dos Exércitos, lembrando aqui no versículo 13, o seu nome é Senhor, o Deus dos Exércitos, o tom é marcial. É algo sério aqui da parte de Deus no trato com Israel. Abre os olhos. Contudo, quando Deus marca encontro com alguém, este encontro sempre virá carregado com graça. O juízo de Deus, ele é desferido sobre alguém. Depois de muita, eu vou usar aqui um antropopatismo, quem está no IBV sabe o que é isso. Aquele sentimento de Deus onde o coração dele pesa e depois de muitas lágrimas de Deus derramado, quando já não tem mais jeito, o homem endureceu o seu coração de uma forma absurda e absoluta, então ele vem em juízo. Mas parece que aqui o juízo ainda não foi desferido contra Israel. Então eu quero compartilhar brevemente aqui com os irmãos 3 aspectos deste encontro de Deus conosco, que está carregado, encharcado da sua graça, do seu prazer de comungar, de reconciliação. A sua graça, quando ele marca este encontro com o homem, ela aponta para o seu poder completo. Versículo 13. É Ele quem forma os montes, cria o vento e diz ao homem o seu pensamento. Quando Amós está dizendo aqui para Israel que Deus, este Deus dos exércitos, é Ele quem forma os montes, isto vai inevitavelmente apontar para a sua capacidade de um Deus todo-poderoso, onde Ele cria, Ele é o Deus que criou os montes, as grandes montanhas. Este Deus que torna essas montanhas inabaláveis, aquilo ali, aqueles montes são uma metáfora muito fragilizada deste Deus. Na verdade, Ele é inabalável porque Ele é o Criador. E Ele está tentando chamar a atenção de Israel, porque este Deus que cria os montes é o mesmo Deus que criou Israel, que cuidou de Israel. Israel não pode negligenciar esta verdade como estava negligenciando. Alguém disse que esta expressão forma os montes poderia ser traduzida também como firma os montes. Deus torna os montes firmes, inabaláveis, porque Ele mesmo é firme, Ele mesmo é inabalável. Ele cria o vento. Ontem nós tivemos uma chuva torrencial aqui na região. Teve um momento que
Até eu fiquei assustado com o vento que chegou lá na minha área lá. Até eu fiquei meio assustado. Tudo está nas mãos de Deus. O mundo, na figura dos montes, está nas mãos de Deus. Os poderes do mundo, simbolizado aqui no vento, o vento que destrói, o vento que desconstrói. Aquele palco que armaram lá em Icaraí, não foi páreo para a força do vento. Derrubou. O palco em Icaraí sucumbiu à força do vento. E muitas árvores têm sucumbido à força do vento. Mas Amós, ele faz questão de dizer que é Deus, o Senhor dos Exércitos, que cria o vento. Tudo está nas mãos dele. Os poderes do mundo estão nas mãos de Deus. Os montes estão nas mãos de Deus, a terra está nas mãos de Deus. O próprio pensamento do homem está nas mãos de Deus, porque Amós ele vai dizer aqui, Deus diz ao homem o seu pensamento. Só apontar para uma doutrina, para um atributo de Deus, nós chamamos de onisciência, a capacidade de Deus penetrar aquela parte mais oculta da nossa mente, aqueles pensamentos que a gente tenta esconder com toda força, mas que às vezes nos angustia. Nada disso está oculto para Deus. Nada disso está oculto para Deus. Israel pensava que podia ocultar tudo isso da parte de Deus. Quando iam para os santuários que não tinham nada a ver com o culto verdadeiro, tudo aquilo era expressão vazia, eram pensamentos acerca de Deus vazios. Deus, ele conhece cada pensamento nosso. Louvado seja o seu nome por isso. Graças a Deus, a gente está lidando com um Deus que é soberano, um Deus que é transparente no seu trato conosco. O seu poder, ele é completo, quando ele dá ordem ao mundo, quando ele traz ordem nesta terra, quando ele retém os ventos. Este Deus, ele é soberano, ele tem um poder completo no trato conosco, quando ele lida conosco. Só existe cura, só existe redenção, só existe salvação quando Deus desnuda aquilo que está passando no nosso pensamento. A gente está lidando, a gente está tratando com Deus que é todo-poderoso. Segundo aspecto deste encontro com Deus é que esta graça que chama ao arrependimento, porque aqui a graça é Deus chamando Israel ao arrependimento. Prepara-te, Israel, para encontrares com o teu Deus. Essa graça que transforma, ele toma a escuridão da noite e transforma em claridade. Se Deus, ele tem o poder de fazer isso na natureza, ele tem o poder de transformar a vida de qualquer pessoa. Deus não é o Deus da Bíblia não é o Deus do deísta, que cria um universo mecânico, cria e agora se dá no pé, se exime de, eu vou usar o termo controlar, administrar. Se Deus, ele é presente na administração desta terra, mais presente ainda, ele quererá ser na nossa vida, no nosso trato pessoal, eu com ele, você com ele, nós com nós. Porque uma negligência que Israel estava cometendo era no trato um com o outro.
A justiça social estava sendo banalizada. Estamos falando do povo da aliança. Eles cometeram este pecado, então Deus, ele é suficientemente poderoso, queridos, para transformar todas as dimensões relacionais. A gente não pode querer viver somente aquela dimensão de relacionamento horizontal, né, onde eu me alegro com a vida dos irmãos e passar a negligenciar a minha vida com Deus. Da mesma forma, eu não posso querer ter uma espiritualidade que só aponta o meu relacionamento com Deus e negligencie o meu relacionamento com vocês. A razão de ser igreja é justamente isso. Relacionamentos saudáveis. As nossas crianças estarão chegando daqui a pouco. Elas carecem de ouvir o tempo todo essas verdades. Mostrar para elas o Deus de toda a graça. Não era o Deus do tempo da minha escola dominical, né? Que eu tinha mais medo dele do que o amava. Cuidado, boquinha o que fala, cuidado, olhinhos o que vê. Tinha uma musiquinha assim. Aquilo era um terror na minha época. Aquilo era um terror. Mas é uma imagem que se passa de Deus. Mas o Deus de Amós, o Deus da Bíblia, não é assim. Eu não tenho que morrer de terror, eu tenho que morrer de amor por Ele. Porque eu sei que Ele me amou primeiro. Deus se derrete de amor por mim. Eu não sou o ponto fraco de Deus, tá? A Marcele me deu um livro muito bom. Eu não acredito que eu sou o ponto fraco de Deus. Nem você. Mas eu, com muita alegria, eu afirmo que eu estou inserido aí dentro do coração de Deus. Eu me alegro com isso. Esta graça, ela transforma, porque Ele é um Deus transformador. Ela transforma a nossa vida, ela nos torna frutíferos no trabalho do reino de Deus. E a graça, neste encontro com Deus, esta graça e poder transformador que chama ao arrependimento está presente aqui na terra. O Senhor, pisando os altos da terra, descreve um quadro de triunfo. E não cremos somente neste triunfo de Cristo, escatológico, lá no final da história. Ele está presente aqui hoje. Por que é necessário enfatizar esta presença de Deus, queridos? Porque talvez uma das vertentes teológicas que mais tem entrado na igreja é este tal de deísmo, é a gente acreditar num Deus que é ausente. Porque se Deus é ausente, eu posso viver a minha vida como eu quero, dentro da igreja, dentro do povo da aliança de Deus. Não existe essa possibilidade. Existe a responsabilidade de relacionamentos responsáveis entre nós e entre nós com o Senhor. Ele pisa os altos da terra. Amós, ele profetiza dessa forma para deixar claro para Israel: Deus não está distante, Ele está vendo a vossa vida. Ele é presente. Ele é presente. Ele é presente. Ele anda sobre os lugares altos da terra. E o seu nome é Senhor, o Deus dos exércitos. Eu discordo do conceito de que este texto, Amós, está inevitavelmente trazendo o juízo de Deus para aquela nação. Justamente porque aqui no final desta sentença, ele traz o nome pessoal de Deus, o nome do Deus da aliança. Deus ainda tem uma aliança com Israel. Deus quer firmar a cada dia a sua aliança conosco.
É verdade, Yahvé, Ele é o Deus da aliança, o Deus que se debruça amorosamente para ver o que está acontecendo conosco. E Ele se debruça porque Ele é um Deus presente, Ele não está ausente em uma eternidade distante, longe das realidades dessa terra. Ele é presente aqui. Ele é presente aqui. Este é o Deus de Amós, este é o nosso Deus, é o Deus que nos chama o tempo todo para nos preparar para encontrar com Ele, mas somente porque Ele quer que este encontro seja carregado de graça, seja carregado de prazer, seja um encontro onde o meu deleite esteja nele, seu deleite, a sua satisfação, a sua suficiência esteja nele. Este é o Deus de Amós, é o nosso Deus, é o Deus que as nossas crianças precisam ser apresentados a Ele todos os dias, todos os dias. Amém? Vamos colocar de pé, por favor. Irmãos, o Deus dessa aliança, que expressa para o seu povo, prepara-te para encontrares com o teu Deus, como faz isso numa forma de, como disse Edilson, uma forma de desafio e em tom de ameaça, como se Israel tivesse de se preparar para encontrar um inimigo ou enfrentar um castigo. Eu não sei se vocês lembram, mas houve uma época que Deus orientou que o povo se preparasse, se santificasse, porque o Senhor haveria de fazer maravilhas no meio do seu povo. Não é um desafio para se encontrar com um castigo imputado por um inimigo. Deus não é inimigo mais de nós, não. Mas é um chamado para que a gente se prepare para nos encontrarmos com Deus. É um chamado ao arrependimento. Se você tiver a curiosidade depois em casa de ler o início do capítulo 4, você vai perceber, o verso 4 diz assim: vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as transgressões. Cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos, e ofereceis sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias e publicai-as, porque disso gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor Deus. Também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades, e com falta de pão. Dentes limpos é ótimo, né? Uma descrição de fome, não tinham o que mastigar. Em todas as vossas cidades e com falta de pão em todos os lugares, vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Retive de vós a chuva, 3 meses ainda antes da ceifa, fiz chover sobre uma cidade, sobre a outra, sobre um campo e não sobre o outro. Um ficou sem chuva e secou. Andaram 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Feri-vos com o crestamento, a ferrugem, a multidão das vossas hortas, das vossas vinhas e das vossas figueiras e das vossas oliveiras, devorou ao gafanhoto. Contudo, não vos convertestes
prometestes a mim, disse o Senhor. Deus foi citando uma série de circunstâncias, uma demonstração clara de estar chamando a atenção do seu povo. Deus às vezes tem umas formas duras de chamar a atenção da gente, mas às vezes é a única maneira que Ele encontra de nos chamar a atenção. Eu ainda diria que graças a Deus, porque Ele se incomoda com a gente, né? É óbvio que quando você pensa assim, mas chamar a minha atenção e se incomodar comigo desse jeito, eu não quero não, melhor deixa eu sozinho. Mas não é não. A gente que é pai, a gente quando deseja educar alguém, às vezes um amigo, alguém que a gente gosta, a gente também inflige sobre essa pessoa, às vezes circunstâncias adversas, apertam um pouquinho para ver se ele se toca do erro que tem cometido. E aqui Deus vai falando, vocês não se converteram a mim. Eu fiz isso, eu apertei aqui, vocês não abriram o olho. Eu apertei mais em outra situação, e vocês... Mas ainda assim o profeta diz que Deus chama seu povo ao arrependimento. Toda denúncia de pecado, toda palavra profética, ela propõe uma chamada ao arrependimento. Todas as vezes que o povo ouviu e se voltou para Deus, Deus se volta de forma graciosa. Sabe por quê? Talvez fosse mais fácil para Deus deixar a vida correr solto. Só que você não deixa a vida do seu filho correr solto. Você não deixa. Quando ele está num caminho ruim, você não deixa, porque a pessoa que você ama te interessa. A pessoa que você ama faz diferença para você. Então quem Deus ama, Deus vai deixar correr solto? Deixar essa vida correr solta para Ele e a eternidade. Portanto, devemos ouvir a repreensão do Senhor. Devemos levar a sério aquilo que Deus não tem dificuldade nenhuma em nos abençoar. Mas às vezes Ele não faz, às vezes Ele retém algumas questões para chamar a nossa atenção. Não para nos castigar, mas para nos chamar ao arrependimento. Castigo virá no final de tudo. Se de todas as formas, tentando chamar a sua atenção, Deus não conseguir. Se de todas as formas o coração continua embrutecido. Mas cada profecia de juízo é uma exortação ao arrependimento. Deus está chamando, prepara-te. Prepara-te. Eu diria para você nessa manhã, prepara-te para encontrares com o teu Deus. Prepare-se para encontrar com o Senhor. Não num tom bélico, eu diria agora, mas eu diria num tom amoroso e pastoral. Prepare-se. Busque. Organize-se. Cuide-se. E procura o Senhor. Você vai ver que é possível encontrá-lo. É sempre possível encontrá-lo. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto há a possibilidade de nos arrependermos, existe tempo para nós. Você deseja receber uma oração? Você deseja entregar sua vida a Jesus? Você deseja demonstrar o arrependimento por não vir ouvindo a sua voz? Deixa eu convidar você a vir aqui à frente.
para orar por você, para orar com você. Você que precisa também de uma oração, por algum motivo, alguém anda enfermo, nós vamos orar também pelo nosso irmão Zé Márcio, está nos assistindo. Posso dar até uma boa notícia para vocês. Essa semana, Zé Márcio fez um cateterismo. Nosso irmão Zé Márcio, vocês sabem, né? Estava bem parrudinho. O Luiz Eduardo estava preocupado com ele pra caramba. Irmãos, aquele homem estava com barrigão, né? Estava gordão. Aí fez o exame de sangue, Zé Márcio. Pegamos o exame de sangue para ver. A glicose de Zé Márcio é melhor do que a minha. Você está rindo, Duda? Tomando glifage à noite por causa da glicose de Zé Márcio, com as taxas todas boas e tal. Mas estava com água na pleura. Possivelmente um déficit cardíaco, né? Talvez tivesse com um trombo. E aí foi fazendo tratamento para tirar essa água da pleura. Tinha também diagnosticado uma inflamação na vesícula. A vesícula dele estava bastante chumbado, né? Aí ele foi lá para o hospital, 29 dias, agora deve ter uns 33, 34 dias de internação. Fez o cateterismo na semana e não encontraram nada, tudo desobstruído. Ia botar estente, não precisou, a água da pleura secou. Ele estava feliz da vida lá, e a vesícula desinflamou, as pedras da vesícula sumiram. Falei, eu já tirei a vesícula, Luiz Eduardo tirou a vesícula, Zé Márcio vai ficar de vesícula. Eu não entendo isso, gente. Às vezes pergunto para Deus, como é que isso acontece? Ele está feliz da vida, o cateterismo não deu nada, o médico disse que ele vai poder sair do hospital e fazer atividade moderada, atividade física. Ele estava cheio de medo e agradeceu muito, porque ele deve estar assistindo agora. Outra pessoa que está ali do lado dele também, não sei qual é o nome do rapaz, é possível que esteja assistindo agora também, que disse, não, eu assisto também, Zé Márcio bota para eu assistir e tal, lá no Sala Vermelha, Sala Verde, está na Sala Verde já há bastante tempo, Sala Verde ali do CPN. Zé Márcio, um abraço para você, Deus abençoe a sua vida, irmão. Tem mais alguém que precisa de oração para a sua saúde, para alguma questão desse sentido? Venha cá também, a gente quer orar ainda com você. Alguém da sua família, caso você precise, ou mesmo você. Se você tiver de camisa rosa, pode vir também. Pink. Vem cá, Miguel, fica nessa direção aqui para o pessoal da câmera te ver que você está com essa camisa. Vem, Cosma, vem, tem alguém que você precisa pedir oração por ela? Por você? Mais alguém, irmãos? Mais alguém? Ah, Marla. Mais algum irmão? Mais alguma irmã? Estende as suas mãos para cá. Senhor, em nome de Jesus, quero louvar o Teu nome, bendizer ao Senhor. Colocar a vida desses irmãos aqui, diante de Ti, que estão carecendo da Tua intervenção. Pedir que a Tua graça seja sobre eles.
gente não sabe qual é o pedido e necessidade de cada um aqui, mas o Senhor conhece. Questões de saúde, questões pessoais, questões emocionais, não sei, mas o Senhor sabe. Toca naquilo que é a necessidade dos teus filhos hoje. Traz a tua providência e o teu cuidado sobre eles. E faz com que experimentem a ação poderosa do Senhor, para que também possam testemunhar de que o Senhor é bom e o Senhor tem abençoado grandemente suas vidas. Assim nós pedimos, crendo que o Senhor nos responderá, em nome e por amor de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Você crê, diga amém.